agradeço a Deus pela vida dos meus irmãos, agradeço ao Senhor pela sua mão estendida, pela sua bondade para com cada um de nós. Eu louvo a Deus, meus amados irmãos, porque no nosso trabalho nós não visamos outra coisa senão a glória do Senhor, a manifestação do conhecimento do Senhor, através da palavra santa que nós divulgamos com amor, graça e autoridade. Eu tenho estas prerrogativas, oferecer aos meus irmãos, aos ouvintes, oportunidade de edificar suas vidas através da palavra de Deus. Nosso tema hoje é um tema que se parece com a minha teimosia. Não nos demovemos. Não tem que me afaste. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade. Nada me separa do amor de Jesus Cristo e nem da firmeza com que eu enfrento os adversários, as adversidades e a mim mesmo. Temos que lutar contra a nossa natureza corrupta, nossa natureza carnal. Temos que lutar muitas vezes contra a nossa vontade. E eu trago esse tema, o último programa Toca o Clarim de 2018. O tema é para você se firmar. Não nos demovemos. Não saímos do lugar. Não tem empurrão que nos tire da presença de Deus. Não tem. Não tem. Não existe. Não tem nada que faça a gente sair do nosso lugar. Prometo diante do céu que nada me tira do meu lugar, da minha posição, da minha firmeza. Não as heresias, não as comunidades de amasiados, não ao MMI com a sua heresia maldita que entrou na igreja em nome de um projeto de família e só tem crescido a prostituição e a traição dentro da nossa igreja. Não ao segredo. Crente não tem segredo, crente tem critério. Servos de Deus não precisam de segredo, doutrina oculta. Não nos demovemos da nossa posição em Cristo, nem da nossa condição de combater o mal, venha de onde vier. Então, meus amados irmãos, agora a leitura. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se fossem nossas, quer como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. E se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer um Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo
seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que o retém, até que do meio seja tirado. Então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não recebemos o amor da verdade para se salvarem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, obrigado, meu Senhor, por mais um dia. Obrigado pela leitura em tua santa palavra. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pelos teus servos fiéis à palavra. Obrigado pelas tuas servas que trabalham com amor na tua obra. Obrigado, Senhor, por homens e mulheres. Obrigado, meu Senhor, por todos os teus ministros que edificam a tua igreja através da pregação e do ensino. Obrigado, meu Senhor, pelas lideranças dos ministérios infantis, juvenis, jovens. Ó Senhor, obrigado pela atuação da tua igreja. Obrigado pela presidência, Senhor, da igreja e do ministério feminino. Obrigado, Senhor, pela presidência, Senhor, da tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela obra no interior do Estado. Obrigado, meu Senhor, pela formação dos teus servos. Obrigado pela escola bíblica dominical, por professores e alunos. Obrigado, meu Senhor, pelos que estão trabalhando como superintendentes. Obrigado, Senhor, pela escola teológica. Obrigado pelos seus mestres. Pai, que cada servo teu tenha prazer e alegria em anunciar a tua palavra com sabedoria, simplicidade e graça, para nunca prejudicar o que ouve, para nunca prejudicar o novo convertido, para nunca envergonhar os teus servos. Pai querido, abençoa e guarda a tua igreja. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a leitura feita mostra que há um tempo de perturbação se avizinhando. E como nós estamos no final do segundo dia após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, é provável que no terceiro dia aconteça todas essas coisas e não sabemos a que hora do dia vai acontecer. E eu me refiro a isto, que estamos no segundo dia, porque está escrito na palavra de Deus que 1000 anos para nós é como um dia para o nosso Deus. Então, estamos no segundo milênio do nascimento, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, o equivalente ao segundo dia para o Senhor. E nós somos instruídos pela palavra de Deus para não sair do lugar. Não vos devais facilmente. E é uma instrução necessária para mim, para você, para crente de 100 anos, de 150 anos, se tiver.
Enquanto estivermos na terra, precisamos dessa instrução corajosa, valorosa e segura. Apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha, já que vocês esperam Jesus e já que o Senhor vem e nós vamos nos reunir com Ele, então aguente firme. Não vos demovais facilmente do vosso entendimento. Aqueles discípulos já tinham recebido a palavra da verdade, tinham recebido a instrução necessária, deveriam continuar firmados na palavra de Deus. Paulo diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos turbeis, não vos perturbeis, que não haja nada que perturbe a vida de vocês. Nem espírito. Ah, fulano ali, muito espiritual, profecia, profeta. Nem espírito, nem palavra, nem literatura, epístolas, que aparecesse com o nosso nome. Aparecia naquele tempo. O homem é fraudulento desde que nasceu. Desde o começo da história humana. Deus disse a Noé: o homem é má desde a sua meninice, a infância. Então, a orientação do apóstolo Paulo é: não vos permitam sair do lugar, não vos movais facilmente do vosso entendimento, não vos perturbeis, nem por causa de espíritos, nem por causa de pregação, nem por causa de literatura, e permaneça atento como se o dia de Cristo fosse hoje, fosse agora. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. A possibilidade de ser enganado sempre houve. Sempre houve possibilidade de ser enganado. Que ninguém se engane, ninguém vos engane, porque não será assim sem que antes tenha apostasia. Ou seja, Jesus não volta num tempo de tranquilidade, felicidade, não. Ele vai voltar num tempo de perturbação, onde haverá herege fazendo milagre. É por isso que esse desgraçado vai aparecer lá no juízo, vão dizer: mas, Senhor, no teu nome nós fizemos, nós acontecemos, expulsamos demônios, fizemos maravilha. Ele vai para o inferno: sai da minha presença, eu não vos conheço. É por isso que Jesus ensinou assim. É claro que ele não disse, como eu estou dizendo, vai para o inferno, mas o que significa o fogo eterno? Preparado para o diabo e seus anjos. Então, traduza de outra forma. Eu posso traduzir: vá para o inferno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é ou não é o inferno? Irmão, pega leve, prega bonitinho. Não se engane. Não vos engane. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia, meus queridos irmãos? Apostasia é quando a mentira passa a ser verdade. Apostasia é quando o embuste passa a ser valoroso. Hoje eu estava conversando com o irmão, e ele falando de alguém que saiu da Assembleia de Deus, lá do Pernambuco, e foi servir ao apóstolo do chapelão. Aquela maldade de pessoa. Mentiroso, fraudulento e briguento. Só não se pega com Edir Macedo porque não se encontra. Então, isso é apostasia. O sujeito sai de uma igreja onde serviu a Deus durante 15, 20, 30 anos e vai formar fileiras numa seita de um amaldiçoado ladrão. Isso é apostasia. Porque o apóstata
prega a prosperidade. E o imbecil, o desgraçado, ele quer prosperar. Não tem a bênção de Deus, vai atrás da bênção do bispo, da bênção do apóstolo tal, que não passa de um larápio e não pode fazer nada do que promete. Então, o ensinamento é este. Vai surgir a apostasia, vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Isso é uma referência ao anticristo. O anticristo, que é um apadrinhado de Satanás. Os protestantes, há muito tempo, procuram arranjar, colocar, traduzir o nome do Papa, o título do Papa. Pode dar Papa, pode dar garapa, pode dar qualquer coisa. Mas o anticristo não será descoberto por traduções disto ou daquilo. Ele vai se manifestar querendo ser um Deus. Ele vai se manifestar querendo fazer milagres, ou fazendo milagres. Só que, além dos milagres, ou mesmo fazendo milagres, eles vão pregar outra doutrina, então é obra do diabo. E Paulo diz, não vos movais facilmente do vosso entendimento, não saia do lugar da bênção. No versículo 4 diz, o filho da perdição, o homem do pecado, o anticristo, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É difícil esse texto, mas parece indicar que o anticristo será um judeu que vai se sentar no terceiro templo, que será construído lá no lugar daquela mesquita bonita, que está em Jerusalém, quando, eu não sei, mas as indicações são estas, e não sabemos como é que aquele maldito templo vai sair dali para dar lugar ao terceiro templo para o anticristo se sentar lá e dizer, eu sou o Messias. No versículo 5 diz, vocês não lembram? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Vocês não lembram que eu pregava e ensinava isto? Era o apóstolo de Jesus Cristo, diferente dos apóstolos de Satanás. Os apóstolos de Jesus Cristo pregam a verdade, pregam a Bíblia Sagrada, pregam essa doutrina e não pede desculpa, não pede licença, não pede homenagem, não pede autorização, não. Já estão autorizados. A igreja está autorizada a pregar o evangelho. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Isto é evangelho. Agora, está sendo pregado na seita dos cabas safados? Aí está não. Por quê? Porque não dá aplausos, não dá dinheiro, não produz dízimo de amaziado, dízimo de ladrão, dízimo de contraventor. E eles querem a grana, nem que seja o diabo que leve. No versículo 6, o apóstolo de Jesus Cristo diz, vocês sabem, agora vós sabeis o que eu detém. O que impede que o anticristo se manifeste, o que impede que este homem do pecado se assente logo, o que impede esta manifestação é a presença da igreja na terra e a presença do Espírito Santo na terra. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo é tirado e o diabo deita e rola. E para quem gosta do que não presta, vai estar simplesmente tudo do jeito. No versículo 7, meus amados irmãos, o apóstolo de Jesus Cristo diz, o ministério da injustiça já está em ação. O ministério da corrupção já está em ação. O ministério do pecado já está em ação. O mistério da maldição está em ação, com pregação mentirosa, com promessas falsas, com doutrinas leves,
para não assustar bandidos e meretrizes, para não assustar corruptos de marca maior, para não assustar aqueles que gostam de aparecer, gostam de posição, e nunca nasceram de novo, mas são pastores, são bispos, são apóstolos, são grandes líderes, e o pior, tem mais seguidores do que as igrejas sérias. É só prestar atenção. Um desgraçado que há 30 anos ninguém sabia nem que ele existia, hoje assusta o clero. É só daí o Edir Macedo. Quem era que conhecia isso há 30 anos, praticamente? Ela tem mais de 40. Mas não tinha nada. E hoje fez a Igreja Católica mudar. A Igreja Católica fazendo missa de cura. É muita lera. Por quê? Porque o poder das trevas é muito semelhante. A adoração é mais de escultura, é uma obra do diabo. A veneração é a inspiração satanás, a inspiração satânica. E a cura daqueles nojentos também vem do mesmo lugar. Fonte diabólica, mensagem estranha, linguagem estranha. E pregação do evangelho, nada. Meus amados irmãos, no versículo 8 diz que vai ser revelado o iníquo e que ele vai ser desfeito, ele será desfeito. A redação do versículo 8. E então será revelado o iníquo, corresponde a filho da perdição e homem do pecado, é o mesmo indivíduo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca ou pelo poder da palavra, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, meus amados, resta aos servos de Deus resistir firme, permanecer firme, não vos demovemos. Não nos demovemos. O apóstolo diz no versículo 2, não vos demovais, não vos movais. O mover, demover, não vos movais. Isso aqui é uma flexão do verbo mover. Não nos demovemos. É outra flexão do verbo mover. Portanto, meus amados, sigamos com Cristo, firmes e constantes, esperando Jesus. Ele vem. Deus abençoe os meus amados irmãos e guarde cada vida. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Abençoa e guarda cada um dos meus irmãos. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, contempla cada um com a tua bondade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Amanhã voltaremos. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.